vampiros, waifus e maus tratos aos animais. Isso é JoJo Parte 1. A história começa com um acidente de carroça que mudaria o mundo, pois nela havia George Joestar. E logo depois chega um homem tentando roubar George. Esse é Dario Brando. E a história não é sobre eles, e sim sobre seus filhos. Jonathan Joestar cresceu em berço de ouro, teve tudo do bom e do melhor, cresceu altruísta e bondoso, se tornando um verdadeiro cavalheiro. Dio Brando, um rapaz pobre, com um pai abusivo e alcoólatra, que sempre precisou lutar para sobreviver. Ambos não poderiam ser mais diferentes, mas o destino os tornou irmãos. George Joestar, por motivos que fogem totalmente à minha compreensão, achou que Dario Brando tinha salvado ele do acidente e prometeu fazer qualquer coisa para pagar a dívida. Quando Dario Brando estava prestes a morrer, ele disse para Dio, seu filho, se tornar o filho adotivo dos Joestar, e assim que virasse adulto, tomasse toda a fortuna deles para si. Jonathan até tenta dar as boas-vindas ao Dio, e ao que ele responde... E as coisas só vão piorar. Dio começa a roubar a vida de Jonathan. Ele rouba o amor de seu pai, ele rouba seus amigos, e o pior de tudo, rouba o primeiro beijo de sua namorada, literalmente à força. E é justamente aí que o Jonathan perde totalmente a paciência, e os dois lutam. Com isso eu quero dizer que o Dio é brutalmente espancado. Mas infelizmente George viu Jonathan espancando seu irmão adotivo, mas de alguma forma não viu o Dio puxando uma faca e quase esquartejando o Jonathan. E como vingança pela derrota, Dio tira a coisa mais importante para Jonathan: o seu melhor amigo. Episódio 2. Conseguimos, Jojo. Dio, a sua arrancada foi simplesmente incrível. Obrigado, mas Jojo, eu só consegui fazer o ponto graças a você. Rapaz, o tempo realmente muda as pessoas. Nem tanto. Dio só está fingindo ser um cara legal e o Jonathan só está fingindo que acredita. Mas nesses últimos anos, Dio estava secretamente envenenando o pai de Jonathan para herdar a herança. Mas Jonathan descobre uma amostra do veneno e vai até a rua mais perigosa de Londres para analisar o veneno e provar que Dio é o culpado. Enquanto isso, Dio planeja usar a Máscara de Pedra, um artefato arqueológico comprado pela mãe de Jonathan, que quando acionado com sangue, crava garras no cérebro da pessoa. O mesmo que Jonathan estava estudando como sua tese de arqueologia. E Dio faria tudo parecer um acidente. Em Londres, Jonathan conhece o amor de nossas vidas, Speedwagon. Um homem que cresceu na miséria, viveu nos piores subúrbios e sentiu a pobreza extrema, sendo idêntico ao Dio em história e aparência, mas não em coração. E Speedwagon se junta a Jonathan e o ajuda a provar que Dio está envenenando seu pai. Enquanto isso, Dio decide testar a Máscara de Pedra em um cara aleatório aí na rua. E para surpresa de ninguém, ele morre. Só que não! Ele virou um vampiro, e quando ele estava prestes a livrar o mundo do Dio Brando, o sol nasce e salva o maldito. Quando Jonathan volta com as provas, Dio tenta pagar de arrependido para esfaquear Jonathan, mas Speedwagon vê toda a maldade nos olhos de Dio Brando e alerta Jonathan para não confiar nele. Encurralado, Dio tenta esfaquear Jonathan de qualquer jeito, que por sua vez é salvo por George, que pelo menos uma vez nessa franquia inteira fez algo que preste. E com o sangue do próprio pai adotivo, Dio ativa a Máscara de Pedra em si mesmo, virando um vampiro perfeito. Nem a polícia teve chance. Jonathan, com uma força completamente inexplicável, corta vampiros criados por Dio como se não fossem nada. Entretanto, o Dio em si parecia invencível, até que Jonathan o empurra para ser empalado pela estátua protetora da família Joestar, cuja lenda diz que sempre salvaria a família. Sim, essa estátua só foi introduzida agora porque a história precisava. E a mansão cai em chamas que consomem Dio. Ou consumiriam, se a história ainda não tivesse mais 6 episódios. Jonathan se recupera lentamente com a ajuda de seu amor Irina, até que em um passeio, Jonathan é abordado por um homem misterioso que dedilha Jonathan sem aviso, curando seu braço? Esse é o William Zeppelin,
Um homem que já presenciou o terror da Máscara de Pedra e sabe que Jill ainda não morreu. A única forma de derrotá-lo é com um poder desenvolvido pelos monges tibetanos das Grandes Montanhas, também conhecido como Ramon. Uma energia vital que imita a própria energia do Sol, sendo a arma definitiva contra os vampiros. Ambos, juntos com Speedwagon, partem na última investida contra Jill, que agora possui um exército de vampiros. Eles acabam encontrando um garotinho que rouba seus mantimentos e os atrai para uma armadilha de Jill, que apesar de poder matar todo mundo facilmente com seu novo poder de congelar pessoas, decide deixar os dois capangas resolverem isso, Bluford e Targus, dois cavaleiros de séculos atrás que possuem uma história muito longa, inútil e lutas que demoram 3 episódios inteiros. Resumindo o que é importante, Jonathan derrota Bluford, conquista seu respeito e sua espada. A propósito, essa é a sua espada? Eu nunca vi uma igual. Será que eu posso vê-la por um instante? O que foi? Está com medo de mostrar a sua espada? Apanha para Targus, até que William Zeppelin começa a ter flashbacks, o que obviamente denuncia que ele vai morrer. E não dá outra. William dá sua vida para salvar Jonathan, e como último ato de mestre, ele deposita todas as suas esperanças, e mais importante, todo o seu Ramon em Jonathan. Jonathan agora é tão forte que pode destruir metal com as próprias mãos. Ele corta Targus com as mãos, apesar de ter uma espada. E com esse poder, finalmente seguir para o confronto final com Jill. No caminho, eles encontram os monges tibetanos amigos de Zeppelin, que são apenas uma desculpa conveniente para não terem que derrotar todos os vampiros em tela. Deixa os figurantes resolverem. Os figurantes sem importância lutam contra os vampiros genéricos, enquanto o figurante menos genérico luta contra Jill e morre, deixando Jonathan com a luta final. 2 inimigos, 2 rivais, 2 irmãos. Tudo levou para este momento. Jill é rápido, mais ardiloso e mortal, mas Jonathan responde com astúcia. Ele usa as chamas das tochas juntos de seu Ramon para derrotar o congelamento de Jill, o cortando ao meio e o lançando contra o penhasco, finalmente restaurando a paz roubada por Jill. Hoje é o dia do casamento de Jonathan com a Irina. Todos estão felizes e se preparando para o dia. Jill já foi derrotado, Speedwagon pessoalmente destruiu a Máscara de Pedra. Nada poderia dar errado. Vou matar o meu rival de um modo indolor. Jonathan! Jill Brando, agora como uma cabeça, volta para o casamento. Após tudo que ele e Jonathan passaram juntos, Jill passou a admirar Jonathan. Jill chegou na conclusão de que seus destinos estavam entrelaçados e que eles deveriam se juntar como um só. Jill arrancaria a cabeça de Jonathan e tomaria seu corpo. Jonathan até tenta explodir um navio usando um aliado de Jill para travar a valvulação do navio, mas Jill tinha preparo. Ele tinha um caixão projetado especificamente contra explosões, mesmo ele não sabendo que o navio iria explodir. Mas Jonathan conseguiu parar Jill e mantê-lo consigo, enquanto sua esposa Irina usou o próprio caixão de Jill para escapar ilesa da explosão, enquanto levava o último bebê sobrevivente do incidente. Em seus momentos finais, Jill e Jonathan ficam juntos, enquanto as chamas espalham e a história dos dois chega a um fim. Essa é facilmente a parte mais diferente da obra. Os primeiros 3 episódios são bem diferentes de todo o clima da série, parecendo até um livro de vampiro antigo. Jill é um maldito, mas com carisma, e Speedwagon é legal. Mas agora, se a parte 1 de Jojo é bom, não muito. A história é curta e ainda assim é insuportavelmente arrastada. Quase todos os personagens são bem qualquer coisa, incluindo o protagonista. E quase nada que é feito aqui é muito memorável, com exceção do Jill. No fim, eu não recomendaria Jojo se fosse só isso. Mas ainda bem que a história não acaba aqui. Ah, Jojo, eu vou tirar a sua vida antes que suas habilidades plenas aflorem. Ah, tá. É mesmo, é? Uhum.
sabia que ele era maluco, mas não é esse ponto.